Bom dia. Bom, eu vou começar escrevendo aqui embaixo o tema e eu vou colocar para vocês um nomezinho bem importante que a gente vai falar hoje. E eu vou deixar aqui escrito para que vocês vejam a grafia e possam pesquisar mais, que é bem interessante. Então, coloquei aqui. Perfeito. Bom, gente, bom dia. Gostaria de agradecer todo mundo que tá aqui sempre com a gente. E hoje eu vou falar sobre os orgonites. E quando eu comecei a estudar sobre isso, na verdade eu vou contar um pouquinho da minha experiência com os orgonites para vocês também. E quando eu comecei a ver sobre o assunto, eu falei, gente, eu vou falar tão rapidinho de orgonite porque não tem muito o que dizer. E aí, por que eu disse isso? Eu participei de um curso de medicina quântica. Bom dia, Márcio. Eu participei de um curso de medicina quântica há alguns anos. E nesse curso, ao final dele, as palestrantes se presentearam com orgonites. E eu vi, achei interessante, a princípio, o que elas disseram, né? Quando a gente falou, então, pra que serve o orgonite? E aí o que elas disseram foi que era ali um transmutador energético que transmutava energia negativa em positiva. E aí eu entendo que a gente já vai um pouquinho pro lado místico. Eu gosto também desse lado. O que o místico não tem nada a ver com o holístico, tá, gente? O holístico é quando a gente olha o todo e é uma das coisas que a gente prioriza aqui nos tratamentos. E o lado místico, esse lado um pouco mais esotérico. Porém, como eu gosto, eu fui atrás de orgoniteiras, pessoas que fazem esses orgonites, e já adquiri alguns e passei a usar então nas sessões. Porque a princípio, qual era o meu conhecimento sobre isso? A gente deixa o orgonite ali durante a sessão e entendendo que cada pessoa e cada animal que está participando da sessão tá numa vibração energética diferente, a gente com uma peça ali, a gente consegue fazer essa transmutação energética. Então tudo isso já me pareceu muito interessante, vários tutores me indagavam, mas isso funciona? E o que eu sempre respondi, gente, se bem não faz, mal também não vai fazer, então vamos agregar isso ao tratamento. E eu sempre deixei ali a minha peça de orgonite nos tratamentos, eu vou mostrar algumas aqui pra vocês, eu gosto bastante. Mas quando a gente se propôs a fazer essas lives, trazendo mais informação para vocês e aprofundando um pouco mais de cada coisinha que a gente envolve nos nossos tratamentos, eu fui estudar a fundo o orgonite. E me surpreendi com o que eu achei, porque eu vou falar para vocês que acho que foi o tema que eu mais estudei, que eu mais achei informações e que mais me surpreendeu. Então, de fato, eu não tinha ideia do que eu ia achar por trás de uma peça que é descrita pra gente como algo místico. Vocês vão ver que aqui embaixo, né, no título, eu coloquei orgonite e coloquei ali um nome que é o Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. Me parece que é essa a pronúncia. Então, esse é o cara que foi envolvido em toda a questão. E aí eu fiz diversas anotações aqui para eu não me perder e não esquecer de contar para vocês, porque eu achei de fato muito interessante. Então assim, o Wilhelm Reich foi um cara que nasceu, ele é austro-húngaro, essa é a origem dele. E ele é psicanalista, médico, e até onde eu li sobre ele era um discípulo de Freud. Então, ele acabou desenvolvendo uma ideia psicanalítica e, gente, é bem complexa a história, mas na minha opinião vale a pena saber. Então, ele desenvolveu a ideia psicanalítica da libido. Então, uma metafórica energia sexual. E tudo veio daí, porque então ele acreditava que era tão física quanto o eletromagnetismo.
Em 1930, o Haidt começou os estudos que ele chamou de energia orgânica. Então, eu li muita coisa sobre ele e ele começou a estudar o orgasmo, o ápice do prazer no ato sexual. E a partir desse estudo, ele começou a descobrir a energia orgânica, que seria o ápice, seria o orgasmo. E ele estudava isso por conta da psicanálise. Ele tratava isso, defendia isso para trazer um pouco do tratamento para as neuroses humanas. E isso ali em parceria com Freud. Então ele defendia que não era uma energia que tinha que ser retraída, e sim uma energia que tinha que ser solta, que tinha que ser livre. E para a época, isso foi um boom, né? Então, ele foi extremamente perseguido. E a gente nem imagina isso quando a gente vai falar de orgonite, uma peça que parece até uma peça decorativa. Então, a ideia dele é que a energia vital, ela está distribuída por todo o cosmos, incluindo a atmosfera. E era isso que ele defendia. E se acumularia no corpo humano. Então, e essa energia acumulada no corpo humano, ela teria essa explosão no momento do orgasmo. Então, bom dia, Adri, você entra, eu tô falando aqui de orgasmo, né? Eu veterinária. Mas, gente, hoje eu realmente tô surpresa porque é muito, muito interessante mesmo. Então, esse acúmulo dessa energia orgânica no corpo humano, ela teria essa explosão no orgasmo e era isso que ele tentava provar. Então, ele queria trazer isso para as neuroses humanas. Bom dia, André. E ele queria acumular essa energia, então, e liberar em casa. Essa era a ideia dele para o tratamento das neuroses. Eu preciso acumular essa energia orgânica, que está presente em toda a atmosfera, que está presente em todo o cosmos, e faço essa liberação na casa, em determinado local do paciente, e assim eu vou começar a curar as neuroses. Então ele defendia muito isso. E aí ele começou a chamar isso de energia orgone, que tinha a ver ali com a nomenclatura do orgasmo, por isso dessa nomenclatura. Então a descoberta teve início com base na pesquisa dele da bioenergia física, para as teorias de Freud da neurose em seres humanos. Então, o Wilhelm Reich, ele acreditava que as experiências traumáticas bloqueavam o fluxo natural da energia vital do corpo. E isso, nós terapeutas também acreditamos. Levando a doença física e mental, também acreditamos hoje. Concluiu então que a energia libidinal, a energia vinda do libido, que o Freud teorizava, é a energia primordial da própria vida, ligada mais do que apenas à sexualidade. Então ele desvinculou isso da sexualidade e ele trouxe para muito mais. Ampliou tudo isso. Então, ele dizia, o orgone, ele está em toda parte. E o Reich mensurava essa energia em movimento sobre a superfície da Terra. Ele ainda determinou que esse movimento determinava a mudança de clima, de tempo mesmo, né? Chuva, sol, calor. E ele também tentou provar isso, no meio ali de todas as perseguições. Então, quem possibilitou de fato a criação dos orgonites? O Wilhelm Reich, que eu escrevi aqui embaixo. Gente, joga no YouTube quando vocês tiverem um tempo. Pesquisa sobre isso, porque vem muita coisa legal, muito documentário legal que eu não imaginava encontrar. Então, muito legal, estudos científicos que eu vou citar para vocês aqui hoje. Muita coisa que a gente não imagina mesmo. Então, foi um médico, né? E ele desenvolveu uma trajetória aí na psicanálise, passando pela biologia e pela física. Então, buscava uma maneira de superar os desequilíbrios psíquicos e a cura. Ele ficou até conhecido, ele escreveu um livro, eu não vou lembrar o nome para vocês, mas sobre o câncer. Ele escreveu esse livro e ele também queria provar que as células cancerígenas também estavam repletas dessa energia orgânica, que a gente encontraria elas em diversos lugares. E aí ele queria provar como combater isso. Então ele descobriu poderosos conhecimentos que foram descredibilizados e destruídos, né? Na época foi tal como Galileu, que foi condenado pela Inquisição por defender o giro da Terra em torno do Sol.
Galileu também sofreu isso na Inquisição. Então, ali no meio daquele monte de perseguição, ele percebeu em seus estudos a existência de uma energia essencial que está imersa no mundo todo. E aí, para nós terapeutas, a gente chama isso de energia Qi na medicina chinesa, o prana no hinduísmo. Então, para nós, difere a nomenclatura, mas a gente traz isso também nos nossos conceitos de tratamento. Então, o Haidt nomeou a percepção dele na energia vital de energia orgone. E aí a energia orgone estaria por toda parte, nas pessoas, nos campos, nos mares, nos animais. Para o Haidt, o estado de energia orgone positivo estaria presente nas situações expansivas, na felicidade, no sol, na parte úmida, na parte quente. E o orgone negativo, por sua vez, estaria apresentado em situações rígidas, contraídas, tenebrosas, secas, frias. Então ele fez ali essa divisão. E a descoberta do orgone teve o início ali nas pesquisas dele, baseados na teoria de Freud, e ele acreditava que traumas e bloqueios iam impedir ali aquele fluxo, tá? Como eu falei para vocês. Então até aí, ok? Eu tô voltando para vocês seguirem comigo, porque é complicadinho, mas é bem legal. Então o psicoanalista ele afirmava que a energia estava em constante movimento sobre a superfície da Terra e dizia que a sua rota inclusive iria influenciar na energia de tempo. Eu coloquei aqui uma historinha para ler com vocês. Então em 1940 ele desenvolveu a primeira ferramenta, que foi a tentativa de acumular energia orgânica. Foi uma caixa com 6 lados, eu vou tentar mostrar a foto aqui para vocês, entre materiais orgânicos para atrair energia e materiais metálicos para irradiar energia ao centro da caixa. Tinha a função, então, de auxiliar os pacientes a absorver energia orgânica através da pele e dos pulmões. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês, que é bem legal essas fotos. Então, as pessoas ficavam lá. Bom dia, Pri. Dentro da caixa, não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver? As pessoas ficavam dentro dessa caixa que ele desenvolveu, que ali elas iam conseguir pegar, absorver a tal da energia orgânica. Aqui, ele junto, tá vendo? Gente, imaginem que pra época, isso foi um boom, né? Então as pessoas ficavam lá e aí ele fez mais de 10 anos de estudo com esses captadores de energia orgânica. E a perseguição por ele aumentou. Então quando a gente vai estudar a vida dele, o que eu percebi? É claro que tudo ali que trazia uma novidade não era bem visto para a época. Essa é a primeira coisa, né? E ali ele começou a sofrer uma perseguição de uma organização que chama FJ, que era como a nossa Anvisa, tá? Então, ele recebeu repletos estudos ali, questionadores. Não são nem estudos, são documentos que questionavam ali os estudos dele. E na época, ele começou a alugar esses captadores de energia para diversos locais. E ele recebeu, então, intimações que obrigavam a não alugar mais esses aparelhos, que ele não poderia fazer isso e que ele estava contrariando as regras da FJ. Então, a perseguição aumentou muito. Só que os efeitos positivos, bom dia, Mari, os efeitos positivos do acumulador foram observados pelo efeito saudável do sangue e dos tecidos do corpo. Isso começou a aparecer nos estudos dele. Então, para o Haidt, tal ação melhorava o fluxo de energia e liberava blocos de energia concentrado nas pessoas. Ele começou a conseguir provar isso nos estudos dele. Só que os estudos eram contrariados. Então, por outro lado, tentava-se provar que não, que os estudos dele não sabiam o que se dizia. Então, o conceito do orgônio foi resultado desse trabalho dele. E, a partir daí, começou a se disseminar. Então ele começou a especular sobre o desenvolvimento biológico e a evolução.
e depois ele diversificou para essas especulações bem mais amplas, seguindo ali para a natureza e para o universo. Então isso levou ele à concepção dos bions. E aí eu escrevi aqui o que eram bions no conceito que ele trouxe, que eram a caixa bem parecida com um elevador. É sim, Márcia, super parecida. E assim, o cara pra época, quando a gente vai estudar dele, a gente vê falar de Freud, de Einstein. Então os amiguinhos dele não eram pessoas muito convencionais. Eram pessoas ali que de fato hoje, para nós, são extremamente representativas, né? Nas suas descobertas. Então, ele trazendo ali, sofrendo uma pressão e sendo perseguido, imagine ele trazer esse objeto, parecidíssimo com um elevador, enfiando ali dentro pessoas e animais para estudar o que aquilo ia fazer no organismo das pessoas. Como ele foi falado, né? E então, esses bions, como que ele relatou? Bom dia, Alice. Ele relatou, então, como entidades eletrodinâmicas ou radioativas. Mais tarde, ele chegou à conclusão que tinha descoberto uma força totalmente desconhecida e que essa força era mensurável, que depois ele chamou de orgônio. Então, uma formação pseudo-grega, provavelmente proveniente de impulso, excitação. E aí o nome que teve a ver com orgasmo, tá? Então, Haidt alegava que ele via esse orgônio quando ele injetava esses bions nos ratos, nas experiências dele. E ele também falava que ele via no céu por meio de um organoscópio, que era um telescópio ali especial. E ele argumentava que o orgônio estava presente no ar, no solo, e que era onipresente, tá? Então ele falava que tinha uma cor ali azul acinzentada, e que a humanidade, ela tinha dividido o seu conhecimento do que era isso. Então, a parte etérea, que é responsável pela parte física, e que a gente chama de Deus, que é a parte espiritual. Mas que isso estava em toda parte. Então, ele escreveu nas suas obras, ele trouxe, bom dia, Má, ele trouxe algumas afirmações. Que o azul do céu, as auroras boreais, os fogos de San Telmo, a cor azul das rãs, que quando elas estão sexualmente excitadas ali, elas ficam azuladas, que tudo isso seria a manifestação do orgônio. Então, ele argumentava também que protozoários, glóbulos vermelhos, células cancerosas e clorofila, ali produzida pelas plantas, elas estavam supercarregadas de orgônio. E assim ele seguiu. Em junho de 53, ele recebeu uma visita, e aí eu coloquei a história toda aqui porque realmente faz a gente refletir hoje, que a gente já tem a mente mais tão aberta, né? Eram 2 produtores de mirtilo que moravam nos Estados Unidos e que questionaram se o cientista poderia acabar com a longa seca que eles estavam passando, porque aquela seca ia destruir a produção e a colheita dos mirtilos. E o Haidt, ele teria que fazer chover com essa energia orgânica, que ele falava que influenciava inclusive no tempo. Então ele deveria fazer chover e se acontecesse, ele seria recompensado. Do contrário, ele seria ridicularizado, que já era o que todo mundo queria na época, né? Então eram os primeiros e únicos clientes para o tal, chamava Cloudbuster, que era algo como denotador de nuvens. Era uma arma que ficaria apontada para as nuvens, como um canhão. Então era um aparelho parecido com um canhão antiaéreo, composto de canos paralelos, ligados a mangueiras que davam num reservatório de água. O canhão prometia que seria capaz de disparar contra os céus a energia orgônica, força cósmica com o nome inspirado no orgasmo, como eu já contei para vocês, manifestação máxima dessa energia orgânica. Então, às 10 da manhã, o inventor e a sua equipe instalaram esse canhão ali na plantação de mirtilo e começaram a apontar essa arma para o céu. Uma energia cósmica tão poderosa, segundo Haidt, não ia poder estar só no corpo humano. Então, ele foi provar isso com essa arma. Então, ele viu uma possibilidade de manipular ali as nuvens. E o canhão, então, produzia um poderoso campo de energia e ajudaria a transformar e a dissipar as nuvens. Então, voltando ao topo ali, ele reconfigurou
Ao fim da tarde, no dia seguinte, os agricultores foram surpreendidos com a chuva, que de fato salvou a plantação de mirtilo. Então ali, o olhar para o Wright começou a mudar, porque de fato ele provou que ali tinha uma energia que estava em todos os lugares e que ele conseguiu, inclusive, mudar ali o posicionamento das nuvens e fazer chover. Só que pouca gente se convenceu e o pessoal falava, foi coincidência. E foi em 56 que o Wright foi julgado por violar a ordem de não comercializar suas máquinas. E isso foi proibido no final da década de 40. Ele fugiu para os Estados Unidos. Então tinha ali o Hitler também se anexando ali à Áustria. Imagina, né, todo o rolo formado. E lá ele apresentou as ideias dele para Einstein, que aceitou acompanhar os projetos dele. Mas o Einstein até então se convenceu que não tinha visto nada demais. E aí o Einstein ali saiu convencido que ali não tem nada de novo. Só que em 1940 foi quando ele construiu a tal caixa que eu mostrei para vocês. E dali seguiu mais de uma década de estudos, com as máquinas tentando ser apreendidas e tudo mais. Então, nessa caixa tinha até um aviso, né? Que era assim, o uso indevido do acumulador de orgônio pode levar a sintomas de overdose de orgônio, o que não seria benéfico para o organismo. Então, gente, a descoberta do orgônio, baseada ali na bioenergia física, para as teorias, né, de Freud e tudo mais, trouxe, então, para a época, várias possibilidades da energia orgânica. E aí, por que eu contei tudo isso para vocês? O Wright, ele foi preso e no testamento dele, ele apareceu morto, né? Ele tem aí vários seguidores que defendem as ideias dele, ele é um mártir para essas pessoas. E um dos pedidos dele foi que as obras dele ficassem trancadas. É o começo do estudo da quântica, exatamente, Pri. Ele pediu para que as obras dele ficassem trancadas por 50 anos. Porque ele acreditava que depois de 50 anos, a cabeça, a mentalidade da sociedade já seria outro em relação aos estudos dele. Ele estava certo. Então, até hoje se questiona se de fato ele morreu de insuficiência cardíaca. E olha a cabeça do cara, né? Tranquem as minhas obras por 50 anos, porque a sociedade vai mudar e eles vão conseguir ver os meus estudos de outra forma. E isso eu achei super interessante. Então, até achei vários estudos que questionam isso. Então, se nada acontecia, se nada era provado, se não existia, né, nenhum estudo na época sobre isso, por que ele foi tão perseguido? Por que ele apareceu morto, né? Enfim. Então, são questionamentos aí. E aí, todo esse problema com a FDA que ele sofreu na época, né? Então, aqui eu até coloquei para lembrar de falar para vocês. Então, foi emitida uma ordem expressa contra o Wright, alegando que ele tinha violado a lei de alimentos, medicamentos, cosméticos, entregando dispositivos adulterados no comércio interestadual e que ele fazia declarações falsas e enganosas. Então a FDA chamou os acumuladores de orgônio, aquelas caixas que eu mostrei, uma farsa e que a energia orgônica seria inexistente. O que hoje já é reconhecida aí com diversas nomenclaturas, né? Então, o juiz emitiu uma liminar, ordenou que todos os acumuladores alugados ou de propriedade do Wright e os que ele trabalhava fossem destruídos e toda a rotulagem referente à energia orgânica também fossem destruídas. Então, por que, né, toda essa perseguição, se não era nada? Então, o Wright não compareceu pessoalmente no processo judicial, ele acabou se defendendo por carta. E 2 anos depois, ele foi preso por desacato à autoridade da liminar, com base nas ações de um associado que não obedecera à ordem e ainda possuía o acumulador. Ele continuou, se manteve ali possuindo esse acumulador. E foi em 1957 que o Wright morreu. Então, ele morreu na cela, igual eu falei para vocês. Provável insuficiência cardíaca, isso é muito questionado quando a gente busca na história dele. E a sua última vontade, como eu compartilhei com vocês, que era manter as obras trancadas por 50 anos.
Então, hoje, o que o Haidt deu lá o nome de energia orgânica é o que a gente chama de Ki, Prana, como eu já falei. Então, existem outras nomenclaturas e hoje a gente já reconhece isso também, tá? Então, o que que ele trouxe? Ele descobriu que a energia orgânica é atraída para materiais orgânicos, como... Bom dia. Então, para elementos orgânicos como algodão, lã, couro, seda, água e os tecidos do organismo vivo. Em contato com o metal, ela é imediatamente descarregada. E aí vem a parte dos orgonites, né? Então, o que que ele pensou na época? Se o metal e o algodão fossem mergulhados em uma sequência alternada, o campo magnético da atmosfera ali, a energia orgone, a Emanuele tá falando que é amor saber sobre isso. Eu também amei, porque eu não sabia. E foi realmente fazendo esse mergulho aí, estudando, que eu trouxe todas essas informações. Fiquei bem mais encantada do que eu já era pelo orgonite, que só do lado místico, né? Então, se essa energia estava sempre presente, ela ia interagir com o sistema, com os meridianos, e tornaria cada vez mais concentrada. Ele estava certo, isso realmente acontece. E é um campo de energia natural, hoje muito agradável para o corpo receber até durante os tratamentos. Então, hoje, estudos científicos mostram que travesseiros com energia orgânica são milagrosos para queimadura, para melhora na cicatrização. Então, eu achei aqui alguns estudos, lesões de vários tipos. Eles podem apressar a cicatrização óssea. Então, fratura óssea, os orgônios também facilitam a cicatrização. Encurtam o tempo de cura de gripe, infecções virais, infecções bacterianas e muitas outras coisas. Então, o tempo da exposição que você tem que expor ali o corpo ao orgone vai variar de pessoa para pessoa, de ser vivo para ser vivo, dependendo do que a gente quer tratar. A Adri falou, eu não sabia da história do Haidt, fiz terapia neo-reikiana durante anos. E, gente, é muito legal. Tô super apegada ao Haidt. Então, ele percebeu que essa energia libidinal, que ele ligou lá o libido, estava em toda parte, foi atraída então pelos seres vivos, especialmente por metais e cristais. Então, ele queria aproveitar essa energia. Então, gente, eu tenho diversos orgonites aqui, eu vou continuar contando pra vocês, mas inclusive esse que eu tô no pescoço, não sei se dá pra ver, é um orgonite. Então, aqui tem as pedras, tem a resina, tem o metal, e olha, aqui atrás são pedacinhos de metal, não sei se dá pra ver. E eu tenho diversos deles, eu tenho um outro aqui, igual que eu tô no pescoço. Então, são as pedras, a resina e o metal. Eu tenho de vários tipos. E aí, ó, aqui, por exemplo, essa orgoniteira, ela escreve pra mim as pedras que ela colocou e o que vai trabalhar. Eu acho esse lindo, que é a árvore da vida. Esse fica no meu quarto, é onde eu apoio bebida. É muito legal porque ele também, eu vou falar isso mais pra frente, ele também dá uma bloqueada nas energias de radiação. Tem o símbolo do Reiki. Manu, eu já tô te chamando de Manu, porque você tá sempre aqui com a gente. Mas eu te passo o contato, tá? Manda um oi no meu WhatsApp, 980210461. Já cai aqui, 980210461. Manda um oi que eu vou mandar pra vocês o contato da orgoniteira. E ela mensura, inclusive, o raio que tá atingindo. Então, essa é a minha preferida, né? Clara é minha, fica no meu quarto. E aqui, por exemplo, ó, tem quartzo azul, sodalita e jade. Então, vai trabalhar tranquilidade, calma mental, saúde e equilíbrio, insônia, estresse e ansiedade. Né? A Mari já tá falando que o link tá na bio, tá, gente? Que já cai lá direto no meu WhatsApp. Vocês me dão um oi, eu mando o contato. Essa aqui é uma pirâmide, ó. A gente também tem ela aqui em casa. Aqui metal, tá vendo? Ela sempre escreve pra eu não esquecer. Aqui tem um que eu pedi pra fazer pros criados mudos do meu pai e da minha mãe. Então, ela até fez aqui uma graça, tem as iniciais deles. Giane e João, tá vendo? Fica do ladinho da cama, do lado da cama de cada um deles, né? Então, ó, peça pro quarto, ela trará calma. Então, ela trabalhou elas no quartzo. Eu tenho uma outra aqui.
que é de jade, que é a pedra que a gente trabalha na saúde. Então aqui eu tenho jade, tenho pirita, quartzo verde, e traz o equilíbrio, a saúde, comunicação, prosperidade e proteção. Eu adoro, então nos meus atendimentos sempre faz parte. E eu apoio muita coisa aqui, então o meu cérebro já funciona assim. Então celular eu acabo colocando aqui, cristal. Então quem gosta disso, os cristais, por exemplo, que dá um trabalhão da gente lavar, purificar. A Mari tá perguntando isso, precisa dar banho de sol, lua, igual cristal? Não, isso que é maravilhoso. Então, ele já faz esse trabalho, porque ele transmuta a energia. Então, se você pegar os seus cristais, que você lava, que você coloca lá para filtrar, para ficar na luz da lua, na luz do sol, né? Lava com sal grosso, e eu gosto dessas coisas também. A gente só coloca aqui. E apoiando aqui, a gente já tem essa limpeza energética. Eu tô indo pro lado místico e eu não quero não, eu quero ficar no científico mesmo. Mas eu tô trazendo um pouco do que eu acredito e do que eu trago também pra minha vida. Então eu tenho esse monte de orgonite aqui na minha casa e a gente gosta. Então eu vou trazer um pouquinho mais pro lado científico. Tinha deixado lá pro final, mas já vou pra lá pra até falar pra vocês. Tem um estudo bem fácil de vocês jogarem o nome no Google e colocar. Então é a utilização de resíduos de torno metálico como material para absorção de orgonita à base de radiação eletromagnética. Isso é um estudo científico, tá, gente? Então, ó, esse estudo ele foi realizado para fornecer uma solução para superar os efeitos da radiação eletromagnética. O orgonite foi preparado combinando resina, cristal, quartzo e metais, igual esses aqui que eu mostrei para vocês. Então, em torno de materiais residuais de ferro e alumínio. O princípio dessa orgonite foi baseado no método de absorção, de forma que o material pode ser utilizado como absorção de radiação eletromagnética por meio de testes como medidores de campo eletromagnético. Então, eles trazem nesse estudo até as mensurações em percentual. Então, foi muito legal. Porque essa radiação está presente em tudo, né? Computador, celular, televisão, micro-ondas. E a gente precisa dar uma neutralizada nela para não fazer mal para o nosso organismo. Então, até as orgoniteiras falam, deixa atrás da televisão, deixa do lado do computador, para a gente ser menos influenciado por essa energia. Então, até aqui fala, né? Que foi provado, então, que carregar uma pequena peça de orgonite pode ser útil para proteger o corpo da absorção dessas energias que são densas entre pessoas e ambientes. Quando a gente procura sobre orgonite, a peça mesmo, e vocês jogam isso lá no Google, vão vir até como peças de decoração, então não é verdade, tá? Fica salva a live, fica assim. Fica, a gente vai salvar, Manu, pode deixar, tá salva aqui, depois você vê mais tarde, qualquer dúvida você me pergunta. Mas vocês vão encontrar isso aqui até como peça decorativa, e não é. E tem sites, inclusive, que eu dei uma pesquisada, que eles ensinam a fazer. Então não tem nada demais, desde que se faça certinho e que se mensure se de fato você tá conseguindo ali ter essa neutralização de energia. Então elas fazem também a contraprova. Deixa eu só achar aqui a parte que eu coloquei para não esquecer. Então, gente, na verdade, quem fez isso, que era um para colocar do lado do note. E é isso mesmo, Márcia. Eu também tenho aqui distribuído pelo quarto, perto dos meus pais, porque nosso contato com essa radiação é muito grande pela nossa vida cotidiana, né? Então, gente, a gente dá todo o mérito pro Wilhelm Reich, né? Pro Reich, mas eu coloquei aqui também uma parte importante. Os conhecimentos do Reich, eles foram utilizados anos depois. E aí, talvez eu não saiba pronunciar, mas é uma pessoa que chama Karl Reitz, que misturou o metal com a resina e aí o quartzo na formação de algo que ele determinou que chamaria orgonite.
tá? Então foi essa pessoa que de fato falou, vou misturar tudo e vou ter uma peça que chama orgonite com base na energia orgânica lá do Haidt, tá? Anos mais tarde, um homem chamado Don Croft, ele durante os experimentos com os acumuladores de orgone lá do Haidt, ele trouxe essa tecnologia e ele cria a primeira peça de tecnologia orgonite, chamada na época de granada sagrada. Então, o que é o orgonite hoje pra gente, né? O que são essas peças? São transmutadores e geradores de bioenergia. Então, a gente pode chamar isso do que a gente quiser. Ki, prana, energia vital, orgone, enfim. Então, capazes de transmutar essa energia. A peça normalmente é composta por 3 elementos essenciais, sendo resina, metal e raspa ou pequenos elementos, né, de metal aqui e até mesmo os cristais diversos. Opcionalmente são utilizadas pedras preciosas e semi-preciosas. Algumas outras substâncias podem ser adicionadas também a essa mistura para tornar ali aquela energia um pouco mais potente, de acordo com o que você quer trabalhar. O efeito do orgonite, e aí a gente acha isso em diversos sites, tá? Com pessoas que trabalham com esse tipo de terapia e energia, falando que pode ser usado para estresse, tensões da TPM, né? Tensões pré-menstruais, insônia, outras disfunções psicológicas. A gente trabalha também as neuroses, que era citada lá pelo Haidt junto com Freud, e vai auxiliar na harmonização como um todo, harmonização pessoal. Então, a gente sabe que a gente tem uma neutralização dessas energias. E aí, eu também coloquei aqui para falar para vocês o que cada partezinha disso traz. Então, o que realmente né? Então, ele vai catalisar e vai transformar essa energia. Então, significa orgone mortífero, que é a negativa, em positiva, que significa ali o orgone positivo. Nessa alteração, esse equipamento vai absorver. Eles falam de sentimentos também. Bom dia, Mayara. Márcio está perguntando se existe alguma contraindicação. Nenhuma. Crianças, bebês. Se não me engano, Márcio, o Gui, o Márcio é meu primo. E o Gui é meu sobrinho. Eu acho que eu dei, não sei se eu dei pra Alice, um orgonite também. Não me lembro. Mas eu lembro que quando essa criançada aí da família nasceu, eu mandei fazer orgonite. E a ideia era que ficasse no quarto próximo e tudo mais. Então a gente sempre faz uma leva aí e eu presenteio muitas pessoas para elas terem. E é engraçado porque como algumas pessoas têm essa coisa do místico, né? Ai, não gosto de coisa mística, não acredito, e até se recusam a estudar sobre. No nosso escritório, hoje a gente não tem mais o escritório físico, né? Mas no nosso escritório eu presenteei todo mundo do escritório com isso aqui. E eu falei, não, gente, é um peso de papel bonito, tenham em suas mesas. E todo mundo tinha. Porque ficava ali, não gera nenhum questionamento, mas eu entendi ali que a gente tinha a energia muito mais harmônica naquele espaço. E aí, nessa alteração, então, o equipamento, né? Mas enfim, a peça vai absorver essa energia. Em alguns estudos e sites, esses estudos já um pouco mais questionáveis, porque não tem de fato uma prova científica por trás, mas eles trazem sentimentos envolvidos, né? Então, por exemplo, ganância, inveja, egoísmo da pessoa, do local que vai estar presente, que isso vai ser absorvido e que aí, de fato, a gente consegue transmutar. Existem alguns estudos que a gente já até citou aqui, como aquele da água, né? Então, a molécula da água se transforma de acordo com as palavras que a gente fala, então a gente sabe que ali nós temos alguma vibração positiva ou negativa que interfere inclusive na formação celular. E hoje tem uma experiência que as mães gostam de fazer com os filhos, que é pegar o arroz, põe um pouquinho de arroz num potinho, um pouquinho de arroz no outro. Para um potinho a gente fala só palavras boas, então arroz bonito, arroz legal, arroz gostoso, enfim, coisas boas. E pro outro a gente fala arroz feio, arroz chato, arroz, enfim, xinga aquele arroz.
e a gente vê que normalmente o arroz que mofa é o que teve ali as palavras negativas verbalizadas. Então, hoje já temos esses estudos, vocês também encontram, são super interessantes, tem livros sobre isso, falando dessa vibração ali que atinge de fato coisas palpáveis. Então a gente consegue ver hoje essa materialização, isso é bem interessante, tá? Então, a resina, qual é a função da resina nessas peças? A resina tem como função principal atrair energia para o orgonite, é isso que a resina faz. O metal é utilizado essas raspinhas, né? Então, eu gosto mais desse, que dá para ver mais claramente essas raspinhas de metal. Então, esses objetos vão ser responsáveis por refletir essa energia que chega ao orgonite, ela vai refletir. E o cristal. Então, as pedras, né, ela tem a ação de transmutar a energia para algo positivo dentro desse orgonite. Então, as pessoas geralmente vão escolher o quartzo, por ser uma pedra muito popular e bastante usada para afastar a energia negativa. Então, vocês vão ver que na maioria dos orgonites, aqui, por exemplo, eu gosto muito da jade. Então, ela usou a jade, que é uma pedra que a gente usa bastante para harmonizar a energia de saúde. E esses itens vão ser compostos, então, ali no orgonite, vão ser responsáveis pelo processo de transmutação. Então, assim, o que a Pri fala pra gente? Quando fez o curso de Reiki, eu vi o experimento disso com cristal de gelo. Gente, essa experiência a gente tem até postado aqui nas nossas... Eu vou pedir uma coisa pra Mari, que tá aí na live. Mari, sabe aquele post que a gente tem desse estudo? Faz um repost pra mim, por favor, disso no nosso history, para que as pessoas tenham acesso a esse estudo, porque de fato é fantástico e assustador quando a gente vê se materializando tudo isso. É muito legal esse estudo. Então, como que se vende isso hoje? E aí é quando vai um pouquinho pro lado místico, né? Então, que purifica a energia das pessoas e do ambiente, que ajuda na harmonização pessoal, que neutraliza os efeitos negativos de radiação eletromagnética, como eu falei para vocês, computadores, celulares, televisão, diminui os efeitos do estresse de forma geral, vai ajudar na vitalização de alimentos, planta e água. Então, eu sempre tô com isso aqui assim, né? Então, virou o meu apoio de água, o meu apoio de coisas e já é algo que eu faço impensado, né? Então, além de ser bonito, é algo que a gente sabe que de fato traz aí o trabalho dessa energia orgânica. E ele protege os animais também. Então, tem muita gente que adquire para deixar próximo do bichinho. Eu tinha um que era cheio de ossinhos. Eu até dei ele para um tutor. Então, é muito legal você deixar perto do teu animal e também usar essa energia orgânica a favor da saúde do animal. Então, nos nossos atendimentos, eu sempre sugiro que as colaboradoras deixem ali o orgonite para trabalhar também toda aquela parte orgânica na sessão também. Então, a gente entende que é um plus. E cada peça dessa, eu não vou saber contar para vocês exatamente, mas ela atinge um raio. Então, 50 metros quadrados, ela vai estar ali trabalhando a transmutação energética. E elas trabalham isso com aquele mensurador de energia. Não sei se vocês já até viram, existem um medidor de auras que elas conseguem, é uma varinha, né? E elas conseguem ver ali o campo energético. Então, a varinha vai ali se movimentando e elas conseguem mensurar isso. É assim que elas sabem que a peça está de fato fazendo o que se propõe. Então, as orgoniteiras mais sérias, mais estudadas, elas te entregam essas peças e elas falam, essa aqui pega um raio ali de 70 metros quadrados. Então, vocês vão ver que não comprem o orgonite se elas não souberem informar esse tipo de coisa para vocês. Tem que saber informar, tá? E vai influenciar a tudo e a todos ali ao redor desse raio trabalhado. Então, vai transformar a energia negativa em positiva e vai transformar ali o ambiente mais sério e mais saudável.
com radiestesia também, Pri. A radiestesia é um curso que eu não tenho, mas é surpreendente também. Muito interessante da gente saber. Eu quero trazer alguém para falar mais sobre isso. Mas a gente consegue mensurar com a radiestesia também essas peças. Então, gente, eu não sei nem que horas são. O tempo aqui voou, mas eu achei muito interessante. Digitem esse nomezinho quando vocês puderem, do Wilhelm Reich. Saibam mais, é muito interessante. Não são peças decorativas. Então, usamos nos nossos tratamentos e eu acabei descobrindo, então, que é muito mais do que só um transmutador energético místico e que a gente tem muita história por trás, muito estudo por trás, muita perseguição e realmente era porque a gente tem hoje nos estudos já uma comprovação sobre energia orgânica, tá? Então, agradeço vocês que estiveram aqui com a gente mais essa vez. Temos lives aí, essa semana eu ainda vou falar de cromo, como a gente utiliza a cromoterapia a favor dos nossos tratamentos, com os bichinhos em casa, com nós mesmos. Então, na sexta-feira, 7h30 da manhã, eu tô aqui de novo, para quem gosta de acompanhar. Eu que agradeço, Márcio. Hoje, um pouquinho mais tarde, a gente colocou meia horinha mais tarde, para dar tempo, né, de lavar a cara, escovar os dentes e de vocês estarem aqui com a gente. E tragam as dúvidas de vocês. Então, vocês viram como funciona? Um assunto que eu achei que eu fosse falar em 10 minutos, porque aqui que tem demais o orgonite e por trás tem uma história e tanto. Então, agradeço. Quem tiver dúvidas, lá na bio tem o link. Cliquem lá, vai direto pro meu WhatsApp. Tenham paciência, eu respondo todo mundo aos poucos. E tenho a equipe que me ajuda bastante com isso. A gente responde todas as dúvidas, tá bom? Beijos pra vocês, bom dia, bom restinho de semana pra gente. Até sexta.